bom dia! Chegou a sexta-feira, o sorriso é até diferente hoje, né? Eu sei. O NE1 está começando, preciso dizer que é bom demais ter a sua companhia de onde você estiver. Tem muito assunto para a gente conversar. Veja o que é destaque na edição de hoje. Fogo no shopping, um incêndio numa loja do Shopping Recife assustou funcionários ainda na madrugada. Alguns inalaram fumaça e precisaram de atendimento médico. O combate à violência doméstica, que começa na escola. O encontro com estudantes na capital reuniu gestores públicos e organizações que lutam pelo fim das agressões. Perto do perigo, moradores cobram a construção de um muro de arrimo para a contenção de uma barreira no bairro de Nova Descoberta, no Recife. E uma homenagem a Chico Science. O cantor e compositor que liderou o movimento Mangue Beat completaria 60 anos hoje. Ele segue como referência viva e permanente da identidade pernambucana. Vamos ainda trazer a expectativa para a cerimônia de premiação do Oscar por causa do filme O Agente Secreto. E os detalhes do espetáculo Job no Teatro Santa Isabel, opção de diversão para o seu fim de semana, que traz reflexões sobre o trabalho, tecnologia e os limites da vida digital. Mas o NE1 começa falando sobre um assunto que assustou muita gente logo cedo na Zona Sul do Recife. Agora são 11 horas e 47 minutos. Durante a madrugada de hoje, um incêndio atingiu uma loja de eletrodomésticos no Shopping Recife, em Boa Viagem, na Zona Sul. Algumas pessoas inalaram fumaça e foram socorridas. Bruno Fontes acompanha desde cedo o trabalho dos bombeiros. Quais são as informações mais atualizadas, hein, Bruno? Conta pra gente, por favor. Bom dia. Oi, Mari, bom dia. Eu estou novamente aqui com Augusto César desde cedo, né? Nós estamos vendo, são os mesmos carros que estavam aqui pela manhã. Já usaram, então, precisaram de 10 carros do Corpo de Bombeiros. Vocês estão vendo que eles usam, então, para combater o incêndio. Eles conseguiram, isso começou às 2h30, porém, como esse local é bastante confinado, aqui o prédio do Shopping Center Recife, são 450 lojas, mais de 3.000 funcionários e é uma circulação média de 60.000 pessoas. Então ele é muito grande esse espaço, tem várias portas de entrada, de saída, de emergência. Elas estão abertas para dissipar então essa fumaça, mas isso demora. Inclusive, alguns bombeiros precisaram, aquela equipe que usa aquelas máscaras de oxigênio, os cilindros de oxigênio, logo cedo eles também foram chamados aí para ajudar a outra equipe. Eles permanecem exatamente porque, por causa do confinamento, às vezes tem alguns focos ainda de incêndio. É tanto que a direção do Shopping Center Recife, eles ainda não sabem quando o shopping vai ser reaberto. Inclusive, depois que o Corpo de Bombeiros eles concluírem então esse serviço, aí entra a equipe da Defesa Civil para então atestar se tem condições de que ele volte a funcionar. Paloma Mendes é a tenente da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, também logo cedinho, de madrugada ela chegou aqui e está sempre repassando essas informações para a gente. Tenente, bom dia ainda. Qual a atualização da manhã para cá? Vocês precisaram então continuamente permanecer aqui porque voltava esse incêndio, o que foi que aconteceu? Positivo. De acordo com a complexidade da situação do nosso foco de incêndio, a gente precisa estar aqui fazendo combate continuamente. No momento, a gente está na parte do rescaldo. O que é o rescaldo? É o pós-extinção de incêndio. A gente precisa tirar todos os entulhos, todas as brasas, braseiros, porque dentro do espaço confinado da loja, a temperatura fica muito alta. Se a temperatura ficar muito alta, a chance de reacender o fogo é grande. Então, a gente tem que impedir que isso aconteça. No momento, estamos na fase do rescaldo, que é demorado, para poder ficar com segurança, para que a Defesa Civil verifique as possíveis falhas estruturais, caso haja, e também para a perícia entrar e verificar a causa do incêndio. Só, como eu falei, então, a Defesa Civil só depois que vocês autorizarem? Positivo. A Defesa Civil também tem que estar segura para poder fazer a verificação deles. Tenente, em algum momento, por exemplo, vocês já tinham acabado e esse incêndio voltou depois de algumas horas, alguns minutos? Como foi? Olha, foi difícil controlar porque era um local de difícil acesso. Qualquer pouco foco de incêndio, qualquer foguinho dentro de um espaço confinado, ele se expande a fumaça muito rapidamente. E a fumaça, você não consegue enxergar.
você não consegue enxergar um palmo. Então, a gente precisava fazer a utilização da câmera térmica para poder verificar os focos de incêndio e combater da melhor forma possível. Muito obrigado. Mais uma vez, você com a gente aqui, a senhora, a tenente Paloma Mendes. Olha, gente, daqui a pouco eu vou trazer outras informações. Esse incêndio foi numa loja de eletrodomésticos, que fica aqui no térreo. Eu estou na parte de trás e vocês estão vendo porque foi por esse lado que os bombeiros conseguiram, então, o melhor local para que eles levassem, então, as mangueiras e conseguissem também fazer esse trabalho. A Polícia Científica entrou aqui agora, tá? Exatamente junto conosco. Eles estão aqui porque também vão ter que fazer um trabalho aqui, exatamente porque mais de 6 pessoas, daqui a pouco eu vou trazer esse número exato, elas precisaram ser socorridas. E aí, claro que tem que fazer esse trabalho da Polícia Científica, exatamente por isso. Eles conseguiram combater esse incêndio que fica nessa loja de eletrodomésticos, só que tinham funcionários fazendo o inventário. É a conferência dos produtos numa loja que fica perto, uma loja de artigos esportivos. Então, tinham 10 pessoas dentro dessa loja, eu conversei com uma delas. Ela disse que foi sim um momento de desespero, de pânico. Conseguimos encontrar ela agora há pouco. Ela saiu, recebeu então essa autorização, ela já conseguiu sair da UPA e daqui a pouco a gente vai trazer essas outras informações dessas pessoas que foram socorridas. Eu volto com vocês. Obrigada, Bruno Fontes, por essas primeiras informações. A gente acompanha as imagens ao vivo. Os bombeiros ainda trabalham no local. É um trabalho de resfriamento, de rescaldo dessa área para que outros trabalhos comecem, como a perícia, a vistoria também da Defesa Civil. A gente segue acompanhando as informações. E a gente segue agora falando do medo de quem mora em áreas de risco de desabamento de barreiras, na região metropolitana. Esse é um problema antigo vivido por moradores da rua Amaporã, em Nova Descoberta, aqui na capital. A situação a gente tem acompanhado por aqui no calendário do ENE1. Não foi uma, nem duas. Foram 7 vezes que o calendário do ENE1 marcou o mesmo problema. O drama dos moradores da rua Amaporã, em Nova Descoberta. E essa história a gente acompanha há quase 5 anos. Quando a gente veio aqui pela primeira vez, a barreira estava cheia de mato e não tinha plástico de proteção. Na prefeitura, esse buracão aqui está feito há mais de 30 anos. Mas do jeito que vocês estão vendo aí, ó, tem nada feito. Aí quem sofre com isso aí é a gente, né, da comunidade, porque como está o inverno, aí esse buracão tem vez que cai. Em julho de 2022, em época de chuva, nossa equipe conversou com moradores. Apesar de a prefeitura ter colocado plástico em outros pontos, o medo não diminuiu. Como é que pode uma barreira, um buracão desse tamanho que vai até lá na ponta, para um homem só com uma máquina daquela para arreomar tudinho? Em agosto de 2023, o calendário do ENE1 voltou à rua Amaporã pela 6ª vez. Os moradores continuavam vivendo à beira da barreira, com medo de deslizamento. A última vez que estivemos aqui foi em outubro de 2024. A Prefeitura do Recife informou no dia 15 de outubro que a autarquia de urbanização da cidade já tinha um projeto contratado para a contenção da encosta da rua Amaporã. A previsão era que a obra entrasse em licitação no primeiro semestre de 2025. A barreira só vem piorando. E é tudo isso que deixa os moradores indignados e principalmente preocupados. Agora, pela 8ª vez, eles esperam que o município cumpra o que foi prometido e resolva de vez o problema. A gente se sente prejudicado, né? Porque vocês já vieram aqui várias vezes, tá entendendo? A Globo aí já tem relatado essa barreira aqui várias vezes que vocês vieram. A gente sempre vem e mostra tudinho. Vocês vieram em 2024, o prefeito falou que no primeiro semestre de janeiro de 2025 ia fazer essas obras. A gente já está em 2026, não apareceu ninguém. Essa obra aqui, se brincar, ela é celebridade, porque o pessoal só vem só para tirar foto. Mas assim, para agilizar, até agora nada. O medo é que alguma coisa pior aconteça no período chuvoso. A casa do nosso amigo ali, Eduardo, está rachando, toda rachada. Da última vez que vocês vieram, o dedo não entrava não, se eu mostrar vocês ali, o dedo está entrando na buraca ali, que o homem de Eduardo quase não dorme aqui. Com esse perigo. Aí quando cair a barreira, aí vem Defesa Civil, vem prefeito, vem todo mundo. E é esse medo que toma conta de Dona Adileuza, quando ela sai de casa e olha para a barreira, sem ver solução para o problema. Até aqui só botou só o plástico, mais nada, só isso mesmo. E até o plástico já caiu tudinho lá embaixo. Rasgou, né? Rasgou tudinho e quando chove fica mais pior ainda. É lama, é água, é o esgoto, tudo entupido. Ninguém pode passar, ninguém pode subir.
Aí fica nessa situação. A Defesa Civil do Recife diz que a rua Amaporã está incluída em um mutirão que acontece amanhã no bairro, onde vão ser feitos serviços de limpeza, capinação e colocação de plástico nas barreiras. Também diz que a população pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 0800 081 3400 ou no 3036 4873. O atendimento é 24 horas, também pelo Conecta Recife. Sobre a barreira, a URB diz que já concluiu o projeto de contenção definitiva de encosta para a rua Amaporã e que as obras serão concluídas em novos ciclos da ação inverno. Bora continuar, então, acompanhando, marcar aqui para voltar à comunidade daqui a 3 meses. Por isso que eu já abri o mês de junho aqui. Vamos dar aí um prazo, é bem no período de chuvas, né? Para a gente ver como é que está a situação desses moradores. Bora marcar, então, o dia 15 de junho, é uma segunda-feira. E a gente está de volta por lá para ver como é que está a realidade bem difícil, né? Desses moradores que convivem aí com o perigo todos os dias. Algo precisa ser feito. A gente segue agora com imagens ao vivo do trânsito para você. Ezequiel Quirino está na Avenida Cruz Cabugá, pertinho do Shopping Tacaruna, mostrando essas imagens aí ao vivo para a gente. Os motoristas, neste sentido, estão aí seguindo para Olinda e a gente observa o que eles encontram pelo caminho, né? Esse buraco aí, ele está mostrando para a gente, é um motivo de atenção, né? Houve uma tentativa de sinalização, né? Para esse motorista não ser pego de surpresa, colocaram até um cone ali mais atrás. É um risco, claro, isso acaba meio que dividindo a pista, né? Em algum momento esse motorista tem que fazer esse desvio, né? Imagina aí como é que fica para a população, né? Para sinalizar o perigo, principalmente em horário de pico, a situação fica bem mais complicada, mas agora a gente percebe que o trânsito está fluindo normalmente. A gente traz esse alerta, tá aí a imagem de Ezequiel Quirino para você. A gente continua falando agora, trazendo aqui outros assuntos. Bora falar de emprego. Você sabe o que é disforia de carreira? A expressão é usada para aquela sensação de estar atrasado ou falhando na vida profissional, mesmo quando existe um progresso. Por isso que a gente vai conversar agora com o Mário Carvalho, que tem todos os detalhes sobre esse assunto e quais são os sinais em que indicam para o trabalhador que ele está com a disforia. Boa tarde, Mário. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. É aquela sensação de que a pessoa está empacada profissionalmente, de que não consegue ir para frente. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou conversar com Cláudia Dowdley, que é psicóloga clínica e diretora de gente. Obrigado desde já pela entrevista. Queria que você explicasse para a gente o que é a disforia de carreira. Boa tarde. Disforia de carreira é um sentimento, né, de frustração que ele está constantemente na gente, né? Que a gente, enfim, passa um dia, passa outro, vai passando a semana e a gente continua frustrado, né? O importante é que a gente tenha em mente que não é um adoecimento realmente psíquico, mas é um fenômeno aí social que tem muita gente que está atravessando isso, sim, hoje. Queria que você explicasse para a gente qual é a diferença da disforia de carreira para uma simples insatisfação do trabalho, porque muitas vezes a pessoa tem um episódio ali, um descontentamento, alguma situação, mas que passa, né? A disforia de carreira, ela tem um prazo maior, ela tem um período. Como é que a pessoa pode diferenciar isso exatamente? É importante você trazer isso, né? Porque, veja, a gente tem dias bons e dias ruins, né? Um dia ruim, ele não molda a nossa carreira, a nossa experiência da nossa carreira como um todo. Mas se eu estou olhando para aquilo está sendo persistente, todos os dias, assim, eu vou para o trabalho, sabe? Empurrado, talvez seja o momento de ter uma reflexão maior sobre esse momento que está vivendo, fazer os ajustes de rota, né? Enfim, para ter mais prazer no que a gente faz todos os dias. A gente sabe que muitas vezes a gente acaba se comparando ali com colegas dentro do trabalho. Evitar ficar se comparando. Pode ser uma situação de, poxa, fulano cresceu, ciclano cresceu e eu ainda estou nessa posição. Isso daí é uma forma também de evitar isso? Sim, né? Cada um tem uma jornada. Cada um sai de um ponto de partida, né? Ninguém é igual, isso é importante. Mas hoje eu percebo muito mais uma comparação, assim, a nível mesmo de rede social, que eu vejo que impacta mais, né? A gente hoje segue aquele bilionário, aquele milionário, e a gente acha que a gente tem que ter essa mesma velocidade, né? Que são casos excepcionais. E eu percebo que isso acaba impactando mais as pessoas até do que um colega do lado. Antigamente a gente se comparava com os primos, né? Hoje em dia a gente se compara com o mundo todo. Então, isso é uma carga grande, né?
Porque muitas vezes as redes sociais não mostram 100% da realidade, né? Ela mostra ali a pontinha do iceberg de uma situação toda, né? Ela mostra o que dá like, né? Então, é importante ter essa consciência que isso é um recorte, né? Por isso que, muitas vezes, quando vem essa insatisfação, antes até de uma mudança, é interessante a gente fazer uma pausa, né? Ver como é que está a nossa carreira, nossa vida como um todo, antes de tomar uma decisão mais abrupta de mudança, né? Agora, para quem realmente sente isso, é uma situação que você pode tratar, lidar de que forma? Tem que procurar um apoio psicológico de um profissional? Como é que a pessoa pode lidar de fato com isso de uma forma mais profissional se ela está sentindo isso já há um certo tempo? Veja, um profissional de psicologia, né, psicologia clínica, pode sim te ajudar nesse processo, enfim, te encaminhando nesse sentido, mas também é importante a gente lembrar que nem todo mundo vai ter acesso a esse cuidado, né? Então, se eu estou sentindo isso, estou vendo que está persistindo esse sofrimento, né? Gasta um pouco de tempo com você, se analisando, se percebendo. Eu gosto muito de desenvolver alguns exercícios ao longo do dia, sabe? Chega cansado, chega frustrado do trabalho, anota ali, o que hoje aconteceu, ou com alguém que me atravessou, enfim, durante o dia, que eu tenho que até perdoar e deixar ir, né? Anotar no papel, isso não foi legal, mas, enfim, deixo isso ir. E também pensar no que foi de bom, né? Porque durante o processo também, no trabalho, existem coisas boas, existem relações que a gente tem, né, com colegas de trabalho, existem conquistas que a gente tenha, né? Então, mapear essas conquistas, isso com o tempo pode lhe ajudando, né, a entender onde você está de fato, né? Olhar de forma crítica, olha, o que é que eu estou vivendo? Isso ajuda, né, para a gente decidir, né, a partir disso, qual é o rumo que a gente vai tomar. É um exercício, né, de enxergar, às vezes, o copo meio cheio e nem sempre meio vazio, né? Obrigado pela entrevista, viu? Tudo de bom para você, obrigado. Eu volto com você, Maristela. É uma reflexão importante, né, Mário, para todo o profissional. A seguir, tem serviços de graça na área de saúde, tem atendimento jurídico, tem diversão também. A gente te conta como ter acesso. A gente atualiza também as informações sobre o incêndio no Shopping Recife. Foi durante a madrugada e algumas pessoas foram hospitalizadas. E ainda um encontro com estudantes do Recife discutiu o combate à violência doméstica. O NE1 volta já, agora 12:03. NE1 de volta para falar da importância de ter um sorriso saudável. Para isso, é preciso ter uma escovação correta, usar o fio dental, trocar a escova depois de um certo período e também visitar o dentista. Natália Dielu vai conversar com a gente sobre esse assunto. A ida ao dentista, hein, Natália? Deve acontecer de quanto em quanto tempo? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. A doutora Lilian Dominique aqui, que é dentista, estava me dizendo que o correto é que as pessoas procurassem um dentista a cada 6 meses. Mas normalmente, né, doutora, o povo só procura quando tem algum problema. Boa tarde. Boa tarde. Só procura quando sente dor. Mas normalmente o certo é de 6 meses. Vou explicar onde a gente está, né? A gente está no Odontomóvel, que é um carro adaptado com um consultório, né, de dentista, que está rodando alguns bairros, algumas ruas aqui de Olinda. Inclusive, Anaci, né? Anaci foi atendida. A gente fala do bairro de Jardim Fragoso, em Olinda, na rua Araçá. Como é que foi esse atendimento para você? Para mim foi maravilhoso, né? Porque é difícil a gente levar as crianças, porque sempre no posto nunca tem, né? E eu tenho filhos pequenos, autistas, fica difícil para um canto ou outro. E aqui foi essa beleza toda, trouxe todos os meus filhos. Agradeço primeiramente a Deus, né? A Mirella e a vocês, né? Realmente é um dever do poder público, né, fazer isso, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda o acesso, né, aos tratamentos odontológicos no Brasil, no estado, ainda é muito precário. As pessoas que não têm como pagar não conseguem, né? Mas a gente também está aproveitando essa oportunidade para falar sobre saúde bucal, né? Doutora, sobre escovação, né? Quantas vezes as pessoas têm que escovar os dentes por dia? Qual é o tipo de escova correta? Então, a escovação tem que ser feita 3 vezes ao dia, principalmente antes de dormir, porque a gente passa muito tempo com a boca fechada e a gente tem uma barreira natural, que é a saliva. Então, quando a gente fica com a boca fechada, não tem tanta produção de saliva e acaba dificultando a limpeza da boca. Então, principalmente escovar os dentes antes de dormir. Não pode dormir de jeito nenhum sem escovar os dentes. E tem que usar escovas com ceras macias para não danificar o esmalte do dente nem a gengiva.
Tem gente que quer comprar a escova mais durinha porque acha que vai limpar mais o dente. Vai ficar mais branco o dente. Não, não vai. Não, a escovação não vai deixar os dentes mais brancos e acaba prejudicando as gengivas. Tem que saber que tem uma parte mole, tem uma parte sensível da nossa boca, que é a gengiva. Então, essas escovas abrasivas, de jeito nenhum. Creme dental abrasivo, de jeito nenhum. Então, escova macia com flu em pouca quantidade. Enxaguante bucal, pode usar todo dia? Não. Enxaguante bucal, o dentista, quando necessário, vai indicar ao paciente a utilização do enxaguante bucal. Porque a gente tem na nossa boca as floras bacterianas boas, que elas protegem a nossa boca. Então, usando o enxaguante bucal todos os dias, acaba matando, vamos dizer assim, essas bactérias que são boas e benéficas para a nossa saúde bucal. Quando a gengiva está sangrando, é sinal de quê? Geralmente é sinal de gengivite, que é nada mais uma inflamação na gengiva, que basicamente é a má higienização. Então é um ciclo vicioso. O paciente não escova os dentes, começa a sangrar e diz, doutora, eu não escovei por causa que está sangrando. E a gengivite, o melhor tratamento é a escovação. Utilizar sempre o fio dental antes de escovar os dentes e depois de escovar os dentes. E as crianças? As crianças de 0 a 5 anos, quando é que começa a escovar os dentes? Como é essa escovação? Então, a criança, quando não aparece o primeiro dentinho, a gente orienta a mãezinha a passar um gazezinho umedecido ou uma toalhinha molhadazinha depois da amamentação na boquinha do paciente para limpar. Quando aparece o primeiro dentinho, já pode utilizar a escova dental e o creme dentalzinho com pequena cuidado e com flu. Só um grãozinho de ervilha. E aí até uso isso com a minha filha, né? Como dica, porque as crianças às vezes querem brincar com a pasta de dente, não pode exagerar no flu. Aí, de repente, pode usar uma pasta sem flu? Pode usar uma pasta sem flu, é até bom, porque também incentiva as crianças a gostar de escovar os dentes. Muito obrigada, doutora Lilian Dominique. Só lembrando que o Odontomóvel vai continuar percorrendo aqui as ruas de Olinda. Na terça-feira vai estar na rua Benjamin Constante, na quinta no Alto Sol Nascente e na sexta vai estar na Tabajara. A gente volta com você, Maristela. Tem serviço de graça itinerante, né, Natália? É não fazer como a Lilian falou, né? Esperar a dor chegar para só então procurar o dentista. Que essa visita seja pelo menos de 6 em 6 meses. Olha, o SESC oferece de hoje até domingo uma série de serviços de graça para a população, inclusive tem na área de saúde também. Tem atendimento jurídico, tem diversão e Mário Carvalho está no SESC de Casa Amarela. O que dá para encontrar por aí, hein, Mário? Já estou vendo gente escovando os dentes também por aí. É isso, Maristela. A Natália Gelu estava falando sobre essa questão da saúde bucal agora mesmo, né? E a gente também vai mostrar que é uma das atividades, dos serviços ofertados aqui nesse viradão do SESC. A gente está aqui no bairro de Casa Amarela, onde está acontecendo essa orientação para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos também. Aqui tem alguns objetos mais lúdicos também para as pessoas visualizarem na prática o que é, por exemplo, uma cárie, o que a pessoa deve fazer de escovação correta. Você que está passando aqui as orientações, como é seu nome? Araci. Araci, me diz uma coisa. É importante todo mundo ter esse contato com a saúde bucal, a importância da saúde bucal dos mais novos aos mais velhos? Com certeza, a saúde começa pela boca, né? A gente precisa manter uma saúde bucal para poder continuar a ter uma saúde de todo o corpo, né? Perfeito, é isso. Essa aqui é só uma das atividades. A gente vai agora lá para dentro, porque tem várias outras atividades voltadas para a saúde, voltadas para o bem-estar. Everaldo Silva vai fazer essa caminhada aqui, porque desde as 8 horas da manhã a população está tendo acesso a diversos serviços de saúde, como vacinação, testes rápidos para HIV, ISTs, hepatite B e C, aferição de pressão e também a avaliação física e nutricional. Também está tendo aqui orientação sobre o combate à dengue, arboviroses em geral, além de atividades de bem-estar e serviços de cuidado pessoal. Essa programação aqui inclui também brincadeiras, contação de histórias, exposições, feiras de empreendedorismo, sessão de cinema, festival de talentos e treino funcional para as mulheres ao longo do dia. Viradão do SESC acontece até domingo em várias unidades aqui do estado, com mais de 580 atividades entre ações de saúde, cultura, esporte. Você está vendo várias dessas ações, desses serviços sendo realizados por aqui. Eu vou aproveitar para dar uma palavrinha aqui com o pessoal. Licença, a senhora estava agora mesmo aqui aferindo sua pressão, né? Estava pelo SESC, aproveitou esse momento para fazer esse serviço, né? É, para aproveitar, tem que aproveitar a oportunidade.
Perfeito. Só dar uma palavrinha aqui com o Ranieri. Ranieri, fala um pouquinho sobre essa questão da programação. Tem para todo mundo, né? Para todo o estado. Isso, boa tarde. A programação está acontecendo em 23 unidades ao longo do estado de Pernambuco, do litoral ao sertão. São mais de 580 atividades distribuídas em todo o estado e a programação só está começando hoje, ela vai até o domingo. Perfeito, muito obrigado, bom trabalho para você. É isso, Maristela, até domingo, volto com você. Programação extensa por aí, né? Para todo mundo aproveitar, Mário. E está na hora de conferir os destaques do Jornal Hoje, desta sexta-feira. Bora conversar, então, ao vivo com Roberto Kovalik. A gente sabe que sempre tem pernambucano no JH, né, Kovalik? Hoje não é diferente. Boa tarde, muito bem-vindo. Olha, aqui atrás está cheio de pernambucano sempre. O que tem de pernambucano trabalhando aqui, fazendo bom jornalismo, é um negócio impressionante. Mas eu quero dizer para você, Maristela, uma boa tarde. E eu fico muito feliz de estar aqui ao vivo. Gostaria de estar aí ao vivo. Antes do jornal, fui lá na meteorologia perguntar como é que vai estar o tempo do fim de semana. Vai ter sol, 33 graus. Eu queria estar aí no Recife. Ainda mais num fim de semana tão importante como este, porque está chegando, o Brasil inteiro vai estar na torcida, é o Oscar, o Brasil está na corrida, a gente mostra a expectativa lá em Los Angeles, direto, ao vivo, e a expectativa pelo Brasil, em Belo Horizonte, em várias cidades do país. Cinemas e bares já estão se organizando para receber a torcida pelo agente secreto e quem sabe para a festa depois, tenho certeza que no Recife a festa vai ser grande. E no Recife um desafio. Como foi recriar a cidade dos anos 70, o JH mostra que foi necessário uma grande pesquisa e o resultado aparece nos cenários, nas roupas e até nos objetos de cena fiéis à estética dessa época. Até algumas fantasias de carnaval foram reproduzidas na tela de forma idêntica às originais. Um trabalhão que deu resultado. O JH tem mais. Daniel Vorcaro vai ficar na cadeia. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal já formou maioria para manter preso o dono do Banco Master. O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito e não vai votar. E vai ter mudança no seu cartão de alimentação. Pois é, até o fim do ano, todas as maquininhas de cartão vão ter que aceitar qualquer bandeira de vale-refeição ou alimentação. O governo estima que o número de locais que aceitam os vales vai mais do que dobrar até novembro. Mudanças devem ampliar as opções na hora do almoço. Então fica combinado, espero você no Jornal Hoje, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, espero que isso aconteça muitas e muitas vezes, eu estar aqui ao vivo e espero também que aconteça eu estar ao vivo aí. Vem, Kovalik, então, sempre muito bem-vindo a Pernambuco e sabe que você comentou sobre o filme, né? Estamos daqui todos na expectativa pelo Agente Secreto, a cerimônia de premiação do Oscar. Pernambuco inteiro se movimentando, muita gente já se programando aí para assistir. O Brasil inteiro, mas Pernambuco, olha, a gente está num orgulho danado, porque andar pelas ruas do Recife é andar simplesmente no cenário do filme, né? Desde o Cinema São Luís, Exato. Daqui a pouco a gente vai mostrar o Ofir também, um abrigo dos refugiados ali na década de 70, preservado, mostrado no filme. Então, assim, como a gente diz aqui em Pernambuco, a gente está bem amostrado, viu, Kovalik? Olha, eu tenho certeza de uma coisa, se ganhar, vai ser a festa mais comprida do planeta. A maior em linha reta da América Latina. A maior em linha reta, é isso aí. Mesmo, querido, um abraço, viu? Bom Jornal Hoje, daqui a pouco a gente te acompanha com as notícias do Brasil e do mundo. Tchau, tchau. E estamos no mês em que se intensificam, né, as discussões e as ações de combate à violência contra a mulher. A gente vai seguir nesse assunto agora. É que, para os especialistas, a construção de uma sociedade mais respeitosa e fraterna deve começar cedo e com a participação das escolas. Hoje foi realizado o encontro para conversar sobre o tema com estudantes e também para que todos tenham conhecimento dos canais de denúncia. O encontro foi na Escola Senador Paulo Pessoa Guerra, em Tegipió, no Recife. Mais de 100 estudantes de 6 escolas estaduais se reuniram para falar de um tema que não pode mais esperar. Meninos e meninas, todos atentos e conscientes. Eu acho que é importante justamente a gente criar nas pessoas essa consciência, né, de que todo mundo deve ser respeitado, especialmente as mulheres. Então é importante a gente criar justamente um período para refletir sobre e para trazer às pessoas essa consciência efetivamente. Hoje em dia é bem difícil, né, para nós mulheres se sentir bem, se sentir segura, né?
por causa desses homens, inclusive. Ontem eu vi um vídeo que tem um vagão só para as mulheres, porque tem muitas mulheres que não se sentem seguras perto de homens. O evento reuniu representantes do governo do estado, do Ministério Público de Pernambuco e de organizações de combate à violência contra as mulheres. Valquíria é a gestora da escola que sediou o encontro e defende o papel da educação nesse debate. A gente tem que estar sempre esclarecendo que não pode se ter misoginia, nem pode de jeito nenhum violência contra a mulher. E principalmente essa questão das redes sociais. E os meninos hoje aqui da escola já sabem que a gente conversa e diz: a mulher é sempre importante. Nos cartazes criados pelos estudantes, mensagens e orientações importantes. E um número chamou a atenção: 180, canal de denúncia da Central de Atendimento à Mulher. A Polícia Civil não existe só para reprimir o crime. O papel preventivo é extremamente importante. Então a Polícia Civil está aqui hoje, na Escola Paulo Guerra, para ajudar nesse processo de reflexão. Se você se cala, isso pode se agravar, virar uma grande espiral da violência e você sim entrar para uma estatística que a gente não quer mais para o nosso estado. Então vá, procure a Delegacia da Mulher mais próxima. Se na sua cidade não tem Delegacia da Mulher, procure a Delegacia Circunscricional mais próxima, que a Polícia Civil vai estar pronta para lhe atender. É um debate que precisa acontecer na escola, também em casa. O assunto agora é bullying. No Brasil, a prática é crime desde 2024. Existe o bullying físico, verbal, moral, sexual, material e online. A gente está numa escola na cidade de Paulista para falar sobre esse tema que assusta muitas famílias. Daniele Fonseca está por lá acompanhando essas discussões, né, Daniele? Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Maristela, para todos que estão nos acompanhando. Eu falo ao vivo aqui da Escola Municipal Ministro Etelvino Lins, que fica no bairro do Janga, em Paulista, onde estudam 250 crianças, tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais do ensino fundamental. E a gente está vendo aqui, olha, um cartaz que eles próprios fizeram e alguns chamaram muito a atenção, a minha atenção, né, também do cinegrafista Joab, que está aqui comigo, Joab Marques. Olha só essa frase: o que machuca não diverte. Poxa, isso é tão significativo, né? Quem escreveu foi Davi. Esse outro aqui também, olha, não ao bullying. Um menininho de óculos dizendo para, porque o outro está aqui chamando ele de quatro olho, né? Um apelido que diminui, que traz constrangimento para a pessoa. E esse garotinho que escreveu esse bilhete, mandando ali o outro parar, que ele chamou de quatro olho, é esse aqui, Miguel, esse apelido que diminui tanto, né, que incomoda. O que foi que você sentiu? Boa tarde. Boa tarde. Eu achei ruim, porque isso não se faz, porque tem tanta gente que usa óculos, mas... E qual é o problema? Tá certo, valeu aí pela sua mensagem, viu? Pela sua reflexão que trouxe. Deixa eu conversar aqui com mais um aluno, tudo bom? Teu nome e tua idade? William Gabriel da Silva, eu tenho 10 anos. William, o que é bullying? O que é que você aprendeu sobre isso? Quando a pessoa xinga os colegas, aí o colega se ofende, ele pode ficar com depressão e pode se sentir mal quando a pessoa fala dele. É isso aí mesmo que você trouxe, viu? Muito obrigada pelo seu pensamento, por passar essa mensagem. Vamos dar uma geral aqui na garotada, que eu nem cumprimentei. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Olha aí. Deixa eu conversar agora com a professora. Vem aqui, professora Sara Ribeiro. Qual é o trabalho da escola? Estou vendo aqui, né? Mas a gente percebe que quando acontece uma situação de bullying, são geralmente 3 envolvidos: o que comete o bullying, o que sofre e aquele que está ali dando plateia, assistindo aquilo. Como é o trabalho de vocês em relação a isso? Boa tarde, professora. Boa tarde. Nós realizamos um trabalho bem diferenciado, justamente nesse contexto que você nos trouxe, que não é só dar ênfase naquele que comete o bullying, nem naquele que recebe, que sofre o bullying, mas também naquela plateia que fortalece, que faz com que esse bullying ele só cresça. Então, esse foi o trabalho diferenciado da escola. Nós trabalhamos de forma muito acentuada para que eles não pudessem, assim, contribuir para que isso se fortalecesse. Professora, a gente agradece demais essa mensagem, essa participação. Vamos conversar agora também com Cássio Souza. Cássio, ele é gerente de articulação da Secretaria de Educação de Paulista.
Qual é o trabalho de vocês no que diz respeito a projetos, a protocolos para evitar esse tipo de situação? Boa tarde. Boa tarde. A Secretaria de Educação e Esporte do Paulista é muito preocupada com o trabalho preventivo e educativo dessas crianças através da conscientização. A exemplo dessas produções que vocês mostraram. E nós temos muitos projetos para elucidar isso. Nós temos o ProPaz, que é um projeto interno de cultura de paz nas escolas. Nós temos parcerias com outros órgãos importantes, como a DPCA, através do projeto Diga Não ao Bullying, que é um projeto muito importante para conscientização e sensibilização e que acolhe a comunidade escolar também. A gente agradece demais sua participação, né, mostrando aí esse trabalho que estão fazendo, Secretaria de Educação, com a comunidade escolar. E agora, para a gente terminar, essa turminha tem um recado aí para todo mundo. Bora lá, turma? Tá dado o recado, então. Maristela, é contigo. Pois é, nenhum tipo de violência é diversão, né? Foi o que o Davi escreveu e você mostrou bem ali no comecinho, né? Um aprendizado muito importante dentro da sala de aula. A gente volta agora a falar com Bruno Fontes, que está no Shopping Recife, em Boa Viagem, porque hoje de madrugada teve um incêndio em uma loja de eletrodomésticos no térreo do centro de compras. O Corpo de Bombeiros continua por lá, fazendo o rescaldo, esse trabalho de resfriamento. O shopping continua fechado, né, Bruno? Quais são as atualizações que você tem para a gente? Inclusive, a Defesa Civil está esperando o momento de fazer a vistoria, né? Exatamente, Maristela. Por enquanto, só a equipe do Corpo de Bombeiros, alguns bombeiros ainda estão no local. 2 carros saíram agora há pouco e nós estamos vendo a primeira equipe, uma outra equipe que chegou aqui, que estava trabalhando então com cilindros de oxigênio e aquelas máscaras, porque antes tinha uma fumaça muito densa e também aquele cheiro forte, uma fumaça tóxica, porque esse material era bastante inflamável, eletrodomésticos, colchão, nessa loja onde teve esse incêndio. A gente viu também agora há pouco que uma equipe foi liberada, mas já saiu, uma equipe de limpeza aqui. Eles começaram a retirar a água, tá? Tinha bastante água, então, perto dessa loja, no térreo aqui, onde houve esse incêndio. Eles saíram, eu conversei com alguns funcionários, eles disseram que pararam agora para almoçar. Esse trabalho continua, a direção do Shopping Center Recife, eles disseram que não tem essa previsão de reabertura, até, claro, que conseguirem, então, que essa fumaça toda for dissipada e também o Corpo de Bombeiros autorizar primeiro a equipe da Defesa Civil fazer esse laudo de liberação aqui do local. Olha, por causa disso, a gente sabe que esse incêndio foi às 2h30 da manhã, numa loja, como eu falei, de eletrodomésticos. Algumas pessoas estavam trabalhando porque tem o funcionamento na madrugada também no shopping de lojas que fazem manutenções ou então o inventário desses produtos. Eu conversei agora há pouco com uma dessas mulheres que foi socorrida, que estava aqui. Foram 6 pessoas socorridas e nós conseguimos conversar com uma delas que recebeu alta agora há pouco. Eu estava trabalhando na loja Adidas desde as 8 horas da noite e às 2h30 da manhã a gente sentiu um cheiro forte. A loja estava fechada. Quando abriu, a fumaça entrou de uma vez e a gente entrou em desespero. Aí o rapaz da loja da Adidas, ele deu cada uma máscara e a gente tentou sair, mas a gente não conseguiu. Aí a gente voltou, ficou preso no estoque, fechou a porta e ficou só clamando para Jesus mesmo. Para Jesus salvar a gente, para Jesus vir nos libertar nesse momento. Aí a gente não percebeu, mas 3 pessoas da loja tentaram sair, eles saíram e foram até a brigada daqui do shopping, porque o shopping tem o segurança sabia que a gente estava lá dentro, tinha mais de 10 pessoas dentro do shopping e eles não avisaram, não tocaram sirene, não disseram nada, olha, é fogo, sai da loja, ninguém falou nada disso. E a gente ficou lá dentro. Aí eles chegaram lá na brigada, aí uma pessoa veio buscar a gente, e a gente saiu, uma tocando na outra, mas a fumaça entrava e travava a garganta. Quando chegou na parte da escada, a menina não conseguiu, ela caiu a escada. Essa mesma menina que caiu a escada, quando chegou lá na frente, ela caiu de novo, desmaiou. E essa mesma menina, ela está internada na UTI, na restauração, nesse momento. E o shopping diz que não aconteceu nada.
Olha, vamos lá. Nós conversamos com a direção do Shopping Recife, inclusive eles receberam e permitiram a nossa entrada aqui. E o Shopping Center Recife disse que tinha sim uma equipe de brigadistas, uma equipe necessária exatamente para um funcionamento nesse local, nessa área, nessa madrugada. E eles disseram também que ajudaram a auxiliar, a retirar esses trabalhadores e por isso que eles, assim, relativamente, a maioria já recebeu alta. São 6, 5 foram socorridos para hospitais e 2 ainda estão internados, são informações repassadas pelo Hospital da Restauração. Os outros 4 socorridos, eles já também teriam recebido alta. Sobre o funcionamento do equipamento de incêndio, o shopping disse sim que funcionou, é aquele sprinkler que ele joga a água assim do telhado e também os extintores de incêndio. É isso, eu volto com você, Maristela. A gente segue acompanhando ao longo da nossa programação outros detalhes também no NE2. Obrigada, Bruno. A seguir, tem dicas de diversão para o seu fim de semana? Tem show, teatro para adultos e crianças. E ainda as homenagens pelos 60 anos de Chico Sainz. O líder do movimento Mangue Beat segue como referência viva e permanente da identidade pernambucana. A gente volta já agora, 12h29. Parque Dona Lindu. Garanta sua inscrição em movimentoled.com.br. NE1 de volta e chegou a hora de conferir as opções de diversão para o seu fim de semana. É o nosso Sextou do NE1. Vem curtir o Sextou na Arena com muito samba e muito pagode com o grupo PDA. Vem pro Sextou na Arena no Shopping Costa Dourada. Quero convidar vocês para hoje, sexta-feira, estarmos juntinhos no Clube das Pais. Perde não. Quero chamar todos para comparecer em Olinda e Aliança neste fim de semana. Em Olinda vamos ter a Velha Guarda do Salgueiro com Saputi da Mangueira, o Afoxé, o Chumpandá e Graça Nacilê do Ileaí. Estaremos neste sábado com o show Tributo à Legião Urbana, um evento beneficente. Contamos com todos vocês. Na companhia de grandes cantoras, eu estarei no sábado, dia 14 de março, às 19 horas, em Piedade, no The Garden Open Mall, com o show A Voz e a Vida Delas. É neste sábado, dia 14, abertura da temporada 2026 do De Cara com Samba. O Samba é Herança. Na Rua do Observatório, a partir das 16 horas. Sábado, dia 14, às 18 horas, na Praça de Alimentação do Shopping Costa Dourado. O Casal Show vai estar lá se apresentando pra vocês. Isso mesmo. Alô, alô, galera. Dia 14 tá chegando. Últimos detalhes, últimos ensaios. A gente espera todo mundo lá no Armazém 14. Vai ser muito massa esse encontro. E quem vai estar com a gente, Cadu? Mais do Esporte, Geraldinho Lins, Jamil, Salgadinho, você não pode perder. Passando aqui para lhe convidar para no próximo sábado, dia 14, você vir participar de mais uma edição do Recifeira. Acontece aqui na frente do Compaz Eduardo Campo, no Alto Santa Terezinha. Estou aqui para convidar você a neste sábado, dia 14 de março, a partir das 15 horas, na Livraria do Jardim, o primeiro encontro de fãs do filme O Agente Secreto. Hermila Guedes é uma das convidadas, atriz, Rubens Santos também e muitos outros convidados. Nós somos o Dito Show! E neste sábado estaremos na Calçada do Prado Way, a partir das 18 horas, no bairro de Setuba, em Boa Viagem, Recife. 14 de março estaremos aí na Lounge Music para a gente fazer um show lindo, matar saudade, recordar os grandes sucessos. Vocês vão conhecer o projeto Nosso Tempo. Lógico que não vai faltar sucessos para a gente recordar. Passando aqui para dizer que a gente tem um encontro marcado neste sábado, a partir das 20 horas, lá na Nexus Bar, então vocês não podem perder. Olá, eu sou Tássia Ribeiro e estou com o espetáculo A Última Pétala do Mal Me Quer, em cartaz apenas este final de semana, dias 13, 14 e 15 de março, às 20 horas, no Teatro Hermílio Borba Filho. Nesse sábado e domingo começa a temporada gratuita do espetáculo Somemos, na Caixa Cultural Recife. É uma experiência imersiva para crianças de 6 a 11 anos. É uma experiência sensorial e interativa, onde objetos simples do cotidiano se transformam em instrumentos para descobrir e brincar com os sonhos. Sábado e domingo eu vou estar no Teatro Rio Mar, com a peça de teatro Agora é que São Elas, uma comédia divertidíssima,
com texto e direção do Fábio Porchat, comigo, Júlia Rabelo, Maria Clara Gueiros e Priscila Castelo Branco. Dia 15 de março, eu, Ribamar José, estarei fazendo um grande show no Gigante do Samba, juntamente com outras atrações. E você é nosso convidado. Oi, meu povo, aqui quem fala é a cantora Hortência Mariana. Convido vocês para estarem domingo na Brasilidade Feira Criativa, lá no Sítio da Trindade, que acontece das 14 às 20 horas. Então já marca na agenda, traz a família, traz os amigos. Oi, amiguinhos! Eu vim convidar vocês para assistir o musical Gênio e o Mundo Ideal das Princesas. Vai ser nesse domingo, dia 15 de março, às 16h30, no Teatro Luiz Mendonça. Olha, um sucesso do teatro em Nova York, Broadway, em São Paulo. O espetáculo Job chega ao Recife hoje, com uma narrativa bem atual, que traz temas como tecnologia, a saúde mental no trabalho e os desafios de colocar limites na vida digital. Os atores Bianca Bin e Edson Fieschi são Jane e o terapeuta Lloyd. Eles estão aqui para conversar com a gente. Olá, Mari. Oi, Bianca. Obrigada por nos Seja receber. muito bem-vinda, Prazer, bem-vindo, Mari. Feliz de estar aqui no Recife. Nós estamos muito felizes Muito também, feliz. sempre muito bem-vindos aqui também ao NE1 para falar desse tema tão atual. Inclusive, Bianca, eu já li algumas coisas sobre o espetáculo e eu vi que você comentou sobre ele que o espetáculo fica com a gente depois que a luz apaga. Isso me chamou muito a atenção. As pessoas vão para casa ainda refletindo? Reflexivas, vão. Eu acho que é um espetáculo que ele atravessa pela identificação. Não tem como não se identificar com a questão da tecnologia hoje, que está na mão de todo mundo, inclusive das nossas crianças. E o espetáculo questiona muito a nossa relação com a tecnologia. Eu, para criar essa personagem, também me questionei muito a minha própria relação com a tecnologia. A minha personagem é uma moderadora de conteúdo, ela trabalha numa Big Tech e ela é responsável por limpar, deletar, tirar de circulação tudo que é ilícito, impróprio, violento, obsceno. Então ela consome esse conteúdo muito cruel, muito pesado, difícil de fazer, diariamente. Né? E tem um surto, sofre um burnout, um colapso no trabalho e é afastada. E aí precisa de um laudo de um terapeuta. Que sou eu. E aí chega o terapeuta, o Edson. Para poder voltar a fazer o trabalho dela, que é o propósito da vida dela. É ali que ela encontrou um propósito de vida, uma missão mesmo, sabe? E as pessoas também vão se encontrando nesses relatos e vendo que a sua rotina está completamente mergulhada e, de certa forma, não tem como nesse mundo digital, mas tem como a gente se desconectar também um pouco, Edson? Eu acho que tem. Eu acho também que quando ela vai procurar esse terapeuta, você começa a perceber duas narrativas, a dela e a dele. E você começa a ver que ele tem muita razão e ela também. Então, assim, é o jeito que você usa a tecnologia. Hoje, sem o avanço da tecnologia, o seu trabalho estaria, né, o seu de apresentadora comprometido. Então, a tecnologia depende do uso que você faz dela. Né? Ela pode ser incrível e pode ser nefasta, né? E aí, quando ela chega para procurar ajuda nesse terapeuta, eles começam a discutir todos os problemas da tecnologia, o uso dos celulares. Ela diz, mas o celular serve para tanta coisa incrível, mas também serve para tanta coisa ruim. E aí você vai percebendo que as narrativas têm as suas razões, mas só que no meio da história a coisa vai dando uma reviravolta. É um thriller de suspense, né? Que você toma um impacto muito grande. A plateia, por isso que a plateia sai meio reflexiva, que ela toma um grande susto quando se revela algumas coisas. Algumas pessoas descreveram a experiência como um soco no estômago, sobre um choque de realidade, né? Pessoas que foram assistir ao espetáculo e realmente saíram ali pensando, refletindo. É abordada também a questão da responsabilidade nesse meio digital? Sim, né, Bianca? A gente falou muito com a doutora juíza Vanessa Cavalieri, e ela é responsável por criar, inclusive, a lei que proíbe o uso de celulares nas salas de aula, nas escolas. Ela está até julgando esse caso crianças. do Rio de Janeiro, do estupro, tudo. E ela tem um protocolo que luta exatamente pela regulamentação das redes. A gente precisa de um formato que seja mais saudável, que tenha a garantia de quem é que está atrás daquele anonimato, porque muita gente acha que está protegido atrás de um anonimato e se acha no direito de cometer crimes. E a gente nem vê, na verdade, o que ela deleta.
O que chega nas grandes empresas de comunicação, de Big Tech, são vídeos terríveis, né? Coisas muito ilícitas, como ela diz, impróprias. E os robôs fazem essa triagem. Mas a última linha de zaga, quem faz é uma pessoa, que deve ser bastante consumida por essa função que não deve ser fácil. É uma história impactante, é muito atual e não tem como não ter identificação mesmo, porque a gente se reconhece. Como né? você diz na história, a internet é a nossa vida hoje, A internet né? é o lugar onde a gente vive, é a nossa casa. Não tem e mais eu sou a como. linha de frente da defesa, a personagem tem essa fala. Né? Gera uma identificação muito grande, inclusive nós vimos algumas imagens. Vou pedir para colocar de novo as imagens aí do espetáculo. São vocês dois em cena, né? E uma grande equipe também, né, por trás. Sim, tem o nosso diretor, né, o Fernando Filbert. O texto é do Max Friedrich, que é um americano que está fazendo a peça. Na verdade, eu descobri a peça, que eu assisti ela na Broadway. Eu amei a peça, tinham críticas maravilhosas e foram convidados a estender a temporada. E imediatamente já pensei na Bianca para fazer esse papel. Então, de hoje até domingo, no Teatro de Santa Isabel, ingressos já disponíveis lá no Simpla, tá? A partir de R$80. Hoje o espetáculo começa às 8 da noite, amanhã tem 2 horários, no Teatro Santa Isabel às 5 e às 8 e no domingo às 5 da tarde. É isso mesmo, mas eu queria que vocês rapidinho fizessem o convite. É isso, Mari. Queria lembrar também que tem o ingresso solidário, que você paga com 50% de desconto só levando um alimento não perecível, 1 quilo de alimento não perecível. E estaremos no Teatro Santa Isabel. É uma alegria trazer o espetáculo Job. Nesse teatro lindo de morrer, né? Que é um patrimônio do Brasil. E você vai adorar o espetáculo, né? Uma alegria trazer para vocês, para o público recifense. Esperamos você no teatro. Hoje, às 8. Hoje, às 8, amanhã, às 5 e às 8 e domingo às 5 da tarde. Exatamente. Vem ver a gente. Bom espetáculo para vocês. Obrigado, muito obrigada, Mari. Vai assistir a gente. Com certeza. Vai adorar, é muito bom. Muito obrigada. Obrigado. A seguir, a expectativa para a premiação do Oscar no domingo, que tem o filme O Agente Secreto, disputando 4 estatuetas. Cenas importantes do longa. Foram gravadas em um edifício aqui na zona norte do Recife, num endereço cheio de história. A gente mostra a Amanhã, vem comigo descobrir por que a vida é melhor com cuscuz. Se estivesse vivo, Chico Science faria 60 anos hoje. Mais do que um músico, Chico Science se tornou um símbolo cultural e urbano do Recife. Um artista que deixou um legado bonito e que vive pulsando nos corações de muita gente. Recife nunca foi uma cidade silenciosa. Aqui, tudo pulsa. O ritmo dos tambores, o movimento das ruas, a mistura que nasce entre o mangue e o asfalto. E foi dessa cidade inquieta que nasceu a música de Chico Science. Hoje, o nosso Malungo Mangue Boy faria 60 anos de vida. E o som, que nasceu da cidade e foi criado por ele, ainda ecoa forte pela nossa Manguetown. Chico Science foi um grande ícone, né? Na nossa música pernambucana, genuína, né? Originou o Mangue Beat, então assim, deixou um legado muito grande, né? Ele não foi como é, né? Muito importante pra gente até hoje, tanto que não morreu, as músicas todo mundo gosta. Perguntar a qualquer pessoa, Chico Science tá na veia, tá no sangue. É eterno, não tem como não passar de geração em geração. Quem o viu quando ele era vivo, quando estava presente aqui conosco, vive esse momento maravilhoso de Chico Science, e todos que estão vindo também, com certeza, ele sempre será lembrado. Chico representa a minha adolescência, embaixo do prédio, em Rio Doce, conversando com os amigos que eram amigos de Chico e contavam as histórias dele, os pensamentos dele, e pensar que Chico pensava e tudo que ele pensou transformou a nossa adolescência, trouxe voz aos jovens. Chico Science me representa o Recife, o mangue, o movimento manguetal, e na minha juventude foi muito sensacional, foi massa. Gorete e Jefferson são irmãos de Chico Science, o caçula e mais inventivo de uma família com 4 filhos. Hoje nascia um menino
muito esperado, né? O quarto filho dos meus pais. Ele tinha o nome do meu pai e isso eu acho que fez com que meu pai tivesse mais liberdade de exercer a paternidade de uma forma mais intensa, porque nós éramos 4. Eu sou a terceira, tem 2 irmãos mais velhos e Chico era o caçula, Chiquinho. Os cientistas no mundo criaram muitas coisas para transformar a humanidade, né? O seu legado, seja sociólogos, filósofos no mundo todo, para trabalhar em função de mudar essa humanidade, despertar a humanidade para coisas boas, né? E Chico é o cientista do ritmo, como o amigo dele, Renato L., batizou como cientista do ritmo. E Chico é um cientista que transformou, de uma certa forma, a cena do Recife. O cientista dos ritmos cresceu entre o rock, o hip hop e os discos que chegavam de fora. Mas também foi buscar nos mestres da cultura popular a matéria-prima para criar algo novo, o movimento Mangue Beat. A relação de Chico com o mangue era uma coisa que ele sempre salientava, que ele cresceu ali, naquele ecossistema, convivendo com catadores, né, com pescadores e botando a mão ali na massa, na lama ali, pegando caranguejo. E não foi por acaso que ele usou essa alegoria do mangue. No caminho, ele se aproximou de nomes importantes da cultura pernambucana, entre eles o mestre Salustiano. Foi ele quem emprestou a icônica roupa de caboclo de lança que Chico e a Nação Zumbi vestiram no clipe Maracatu Atômico. Chico tem essa diferença do cara de ter essa identidade da forma de como ele se vestir, de não ter vergonha de usar elementos da cultura popular. E a cultura popular estava ali presente. Sempre a cultura popular esteve sempre presente e a cultura popular vai estar sempre presente, dando inspiração para música, para arte, para dança, para quem pinta, arte plástica, para tudo. Então é uma coisa que ele via que era muito importante. Mas a inquietação de Chico Science ia muito além do palco. Entre amigos e parceiros de caminhada, ele sempre repetia que a cidade precisava fomentar cultura. Incentivado pela energia e pela pilha de Chico, o produtor e artista visual Evêncio Vasconcelos criou o Mercado Pop, uma feira cultural itinerante que misturava música, arte, moda e cultura urbana. Chico foi o maior incentivador. Assim, não, faz do jeito que tiver, porque a gente só tinha 25 expositores. Ele disse, não, faz que mais para frente vai engrena, né? Eu acho que Chico era uma das pessoas mais incríveis assim, que passaram pela vida da gente, porque ele era sempre para cima, né? Então era por mais que você tivesse certeza que a coisa ia dar errado, Chico, não, segue que a coisa vai. E as ideias que ajudaram a movimentar a cena cultural do Recife ainda inspiram todas as pessoas que fazem a cidade real. Longe dos palcos, mas perto de quem segue ouvindo o som e o legado que Chico Science deixou. Esse olhar encantado para a vida, para a cidade, eu acho que ele é transformador. E foi isso que Chico fez. Ele transformou um lugar a partir desse olhar criativo, encantado, genial e muito profissional. Chico Science é o máximo. Só tem aqui não, tem uma foto dele que eu levo minha filha lá todo dia, lá, Chico Science. Ela com 3 anos já conhece Chico Science. E apontando a câmera do seu celular para este QR Code, você confere no nosso portal G1 Pernambuco uma reportagem especial sobre os 60 anos de Chico Science. Você acompanha agora imagens do Cinema São Luís, na área central do Recife, feitas agora há pouco pelo nosso Globocop. O cinema é um dos cenários do filme O Agente Secreto, longa que concorre a 4 estatuetas do Oscar no próximo domingo. Essa disputa tem mexido com a torcida dos brasileiros, em especial dos recifenses, já que a trama é ambientada aqui. Para acompanhar a premiação, muita gente vai se reunir no Cinema São Luís, uma das locações do filme. Bianca Carvalho conta pra gente o que está programado para o domingo no Cinema São Luís. Vai ter muita gente torcendo pelo Agente Secreto em todo canto no país inteiro, mas para Pernambuco o gosto é diferente. Foi aqui que aconteceu a maior parte das gravações. E este cinema, o São Luís,
é personagem do filme praticamente, porque ele aparece muito em várias cenas. E aí, gente, aqui vai ter uma torcida especial. Essas cadeiras vão estar ocupadas pelo público. Veja, são quase 1000 lugares, só que tem os convidados, o elenco, os parentes do pessoal do elenco, a produtora. Para o público em geral, 500 ingressos, que as pessoas podem vir retirar aqui na bilheteria do São Luís a partir de amanhã de manhã, às 10h30, de graça. Agora só tem 500. Quem chegar a tempo vai conseguir. Do lado de fora vai ter um telão para aquelas pessoas que não conseguirem ou para quem quiser ficar no fuzuê lá fora, na Fusarca. Porque lá fora a rua vai estar fechada, gente, com um tapetão assim vermelho na rua toda. Tem um telão. Vai ter carnaval, vai ter boneco gigante de Wagner Moura, de Kleber Mendonça Filho. Vai ter frevo de Pitombeira, né? Porque Pitombeira ficou famosíssima porque Wagner Moura, no filme, usa a camisa do Bloco em 1977, que é quando o filme se passa. Então, aí vai ter os bonecos gigantes, também vai ter perna cabeluda do lado de fora, aqueles carros antigos, claro, o Fusca amarelo que Wagner Moura usa no filme. Vai ter também orelhões espalhados aqui e ali, vai ser uma festa boa danada. E aqui dentro, a transmissão para quem quiser assistir, lembrando que o Agente Secreto está com 4 indicações: melhor filme estrangeiro, melhor ator para Wagner Moura e melhor seleção de elenco. São 4 indicações, uma coisa que não acontecia desde Cidade de Deus. Agora eu estou com uma pessoa aqui, uma torcida muito especial para esse Oscar. Eu estou com Enzo, essa coisa mais fofa, que tem 9 anos e fez no filme o filho do principal, Wagner Moura, né? Foi. Foi uma experiência incrível. Eu gostei muito de atuar com ele. Ele é legal? Muito, gente fina. Gente fina. Quem mais tu conheceu? Kleber Mendonça. Legal também? Muito legal. E a Alice Carvalho, que é tua mãe no filme? Ela também é muito gente fina, super gentil. É? Sim. E tu tá gostando de ser ator? Eu sempre gostei, desde quando eu comecei. É? Tu começou, tu tinha quantos anos? 6. Coisa mais fofa. E me diga uma coisa, será que a gente vai ganhar esse Oscar domingo? Vamos, eu tenho certeza. É? Vamos torcer? Vamos torcer. E o que é que a gente vai dizer se a gente ganhar? A gente vai torcer como? Vai dizer assim... Oscar! Ih, tu é do Brasil, é do Agente Secreto, né? É. É lindo, um cheiro, meu amor. Cheiro. Gente, ele é muito fofo. Essa é uma torcida especialíssima. Voltar para você, Maristela. E o Agente Secreto também está no Globo Repórter de hoje, que é sobre cinema. É a própria Bianca Carvalho que vai mostrar os bastidores e os locais de gravação do Agente Secreto. Tá imperdível, depois do Big Brother Brasil. E cenas importantes do filme O Agente Secreto foram gravadas em um edifício na zona norte do Recife. É um endereço cheio de história e a repercussão do longa ajudou a mobilizar defensores pela preservação desse pedaço da cidade. O edifício Ofir chegou ao estrelato. Vai brilhar no Oscar como um dos principais cenários do filme O Agente Secreto, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho. 3 pavimentos, 6 apartamentos, um prédio clássico dos anos 40. Ele ficou guardado como um segredo de poucos moradores nesse pedaço cheio de verde no bairro do Espinheiro, no Recife. Ninguém que passa na rua imagina hoje como é que é o prédio aqui, né, dentro. E esse prédio, quem conhece ele sabe o quanto de história, sabe o quanto do modo de vida foi importante, inclusive, para abrigar esse cenário que foi o Agente Secreto, o filme, né? A fama chegou com o longa-metragem que se passa nos anos de 1970. O edifício Ofir era o cenário perfeito, um prédio com arquitetura preservada, mas que também trazia muitas histórias e memórias. A vida real inspirou a ficção. O diretor Kleber Mendonça Filho fez questão de incluir no roteiro o jeito de viver dos moradores desse prédio. Durante décadas, esse foi um espaço de convivência, de acolhimento, um ponto de encontro entre amigos. E no filme, o prédio é retratado como um porto seguro para os refugiados durante o regime militar.
No filme, Dona Sebastiana, personagem interpretada pela atriz Tânia Maria, é a responsável pelo edifício, que também é um espaço de resistência. Pedro e Bruna moram num dos apartamentos onde o filme foi gravado. Você está todo dia e de repente está Wagner Moura e andando pelo mesmo lugar. Para mim, assim, lembra muito a casa da minha avó, que tinha essa mesma... As características, eu acho que era da mesma época, muitas árvores no quintal. Todo mundo quer tirar foto aí na entrada, quer ver aqui dentro também. Fora da tela, o edifício Ofir também desempenha um papel de resistência. É um dos últimos prédios antigos com uma ampla área verde ao redor. O arquiteto Milton Butler fez um estudo detalhado sobre a importância desta construção para que as autoridades não deixem o Ofir desaparecer. Ele realmente corre perigo diante da especulação imobiliária? Com certeza ele corre perigo, porque a lei municipal permite que isso ocorra, né? Já que ele não tem nenhuma proteção hoje, permite inclusive que seja derrubado e que seja substituído por um desses grandes prédios que estão aí. Durante a pesquisa para salvaguardar o Ofir, o arquiteto descobriu algumas preciosidades, como esse banco de alvenaria no jardim. Esse é bem da referência de neocolonial da década de 30 e 40. E aqui na frente, né, os olhos do arquiteto descobriram mais uma preciosidade. O arcozinho, né, de referência neocolonial também, né? E seria uma bela oportunidade de preservar o conjunto, né? Edificação, o seu quintal com sua arborização para garantir uma área de amenização numa região que vai ser transformada, né? O filme deu origem a uma campanha pelo tombamento do prédio e do terreno. A gente tem essa esperança de que essa arquitetura vernacular e de resistência também tem espaço na preservação, né, dentro da cidade do Recife. Bora torcer então pelo Agente Secreto. O NE1 volta amanhã, daqui a pouco tá tudo lá no Globoplay. Uma ótima tarde para você, bom fim de semana. Fique agora com o Globo Esporte.